Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Palmeiras e Flamengo aparecem entre os 10 melhores times do mundo em ranking. Falando do estádio próprio do Flamengo aí, os 5 sinais que desta vez vai. Será que vai, galera? Eu acho que sim, né? Então aí passando essa informação da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, que divulgou aí o ranking dos melhores times do mundo aí, referente ao período entre setembro de 2022 e agosto deste ano. O Palmeiras aparece em 9º lugar e o Flamengo em 3º, no top 3. Foram os sul-americanos aí bem mais posicionados entre os únicos que integram o top 10 aí. Então, entre os 30 melhores ainda aparecem o São Paulo em 13º, o Fortaleza em 17º, o Botafogo em 20º, o Internacional em 21º, Corinthians 28º. Já entre os brasileiros presentes na lista, o Santos ficou com a terceira pior colocação, no número 236, na frente apenas de Cuiabá, que está no número 287, e Grêmio, número 371, galera. Então aí as posições do ranking são decididas aí através de pontos que os times conquistam com vitórias, empates e títulos. Campeonatos, como a Liga dos Campeões da Europa, a Copa Libertadores, querendo em 14 pontos a equipe campeã. Por exemplo, aí a pontuação para torneios nacionais aí depende do peso que a Liga tem, né? Então, por serem os protagonistas do futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos, o Palmeiras e o Flamengo aí mantêm uma sequência entre os mais bem colocados do continente. Em janeiro deste ano, os dois times encabeçaram a lista na frente de times como Liverpool e Real Madrid. Em agosto, o Verdão voltou a aparecer entre os 10 primeiros, enquanto o Mengão aí permaneceu entre os 3 melhores durante todo o ano, galera. Todo ano aí ficou no top 3 aí, né? Falando do estádio próprio do Flamengo, e a torcida do Flamengo que sonha aí com o estádio para chamar de seu, mas isso já faz décadas, né? Desde o dia que eu nasci, eu sonho com o estádio do Flamengo. Mas o projeto finalmente parece estar próximo de sair do papel. Ao longo aí dos últimos anos, os dirigentes dos clubes aí trabalharam no projeto. Então, os 5 principais sinais aí que o estádio próprio do Mengão pode se tornar realidade em breve aí, né? Vamos falar agora. Então, o terreno já está definido. Então, em um primeiro momento, o Flamengo avaliou muitos terrenos para a construção de um estádio em diferentes localidades do Rio de Janeiro. O local onde ficava o antigo gasômetro, na região central da cidade, foi considerada a melhor opção aí, em função da mobilidade aí, né, do povo. O terreno fica localizado aí próximo à estação do metrô Cidade Nova, as estações de trem Praça da Bandeira em São Cristóvão e a rodovia Novo Rio. A região também irá passar por obras ao longo dos próximos anos para facilitar o acesso via VLT e ônibus. Além disso, fica próximo ao Maracanã e não mudará muito a rotina dos rubro-negros, né? O local pertence à Caixa Econômica Federal e o Flamengo aguarda aí a provável troca de comando na instituição para retomar aí conversas pela cessão do terreno. O presidente Rodolfo Landim contratou profissionais aí oriundos no mercado financeiro para comandar as negociações. Então, o nome desse profissional é mantido em sigilo. E, de acordo com informações, o Flamengo ainda projeta que as negociações durem ao menos 3 anos aí, né? Então, a construção do estádio levaria mais 2 anos para ser finalizada. Sendo assim, uma projeção otimista aí para a nova casa do Mengão é para 2028, galera. Então, as conversas com a Prefeitura do Rio, né? Então, o Flamengo precisará de autorização do governo federal e da Prefeitura do Rio de Janeiro aí para construir um estádio, algo que já está sendo trabalhado. Então, um dos mais próximos aliados do prefeito da cidade, Eduardo Paes, o deputado Pedro Paulo, costuma se manifestar a favor do projeto e afirmou aí no último mês que o plano está em andamento. Aliás, aí o próprio prefeito já disse concordar com um estádio do Flamengo, no terreno do antigo gasômetro. O Maracanã tem uma dimensão pública no sentido amplo, servindo aos 4 grandes clubes aí. Então, o presidente Landim está absolutamente correto em querer trabalhar para que o clube tenha um estádio para chamar de seu. Outro item aí, né, a criação da SAF pode financiar aí a construção de estádio. Um dos modelos debatidos por Landim
para financiar a construção do estádio próprio do Flamengo e a criação de uma SAF, no modelo aí defendido pelo mandatário. O clube iria vender fatia minoritária de suas ações e poderia arrecadar até 1,5 bilhões. Então ele falou assim, se a gente conseguir manter o controle nosso com um investidor minoritário, claro que a gente vai ter que melhorar a nossa governança de forma a garantir que quem estiver aportando recursos no Flamengo saiba que ele vai ser bem gerido. Se a gente vender 30% do Flamengo, a gente consegue 1,5 bilhão. A gente constrói nosso estádio próprio de graça, tendo 70% das ações do Flamengo, o controle do Flamengo, disse o presidente durante palestra na GAC. Então, em janeiro, o dirigente concedeu entrevista e afirmou que o projeto giraria em torno de 2 bilhões. E vale destacar que a ideia do Mengão é construir estádio com capacidade para ao menos 100 mil pessoas, até 120 mil. E os problemas com o Maracanã? Apesar de ser um dos concorrentes para a licitação do Maracanã aí para os próximos 20 anos, as incertezas em relação ao estádio contribuem para a construção de estádio próprio. Afinal, o clube é prejudicado em campo e financeiramente em função das regras atuais aí de administração. O gramado do Maracanã está constantemente em péssimo estado e o principal culpado é o número excessivo de jogos. Afinal, além de jogos dos gestores Flamengo e Fluminense, o Vasco manda alguns jogos no estádio durante o ano, aí conseguindo liminares, inclusive na justiça, né? Isso porque no clube, então ele aciona a justiça para ter o direito de mandar partidas no Maracanã. E sempre teve êxito em todas as tentativas. Em 2023, por exemplo, o estádio recebeu a maior quantidade de jogos do país, cerca de 55 partidas, galera. Então, além disso, aí, os altos custos aí para a realização aí de uma partida no Maracanã limitam a arrecadação do Flamengo com bilheteria. O clube gerou o maior montante com vendas de ingressos no Brasileirão, por exemplo, mas é apenas o terceiro em ranking de maiores receitas líquidas na temporada, né? E a reunião dos dirigentes do Flamengo na Europa. Então, recentemente, dirigentes do Flamengo viajaram à Europa a fim de realizar reuniões com integrantes do Real Madrid, Bayern de Munique e a Adidas. O objetivo foi entender melhor o modelo da SAF do clube alemão e entender melhor os cenários para um estádio próprio. O Bayern é um exemplo de clube, né, que abriu capital e se juntou com 3 empresas, Adidas, Audi e Allianz. Portanto, o clube vendeu ações minoritárias e as 3 empresas acumulam 24,9% das ações. Portanto, os dirigentes mantêm o controle do clube apesar da venda de ações. O modelo agradou ao Flamengo e vai de encontro com a ideia do presidente Rodolfo Landim, apesar de gerar discordância na oposição. O modelo parece ser a preferência dos atuais dirigentes do clube aí, galera, né? Então, e você aí, o que acha da ideia? Seria uma boa vender uma parte do clube para construir o seu estádio próprio e ter a sua casa? Deixe aí nos comentários. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve eu voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima.